Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Por favor, abra a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Vamos ler? O texto da palavra de Deus diz assim, verso 1: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse: de mim vocês ouviram. Quantos podem glorificar a Deus pela sua palavra? Por favor, se assentem em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, do verso de número 1 ao verso de número 4, o evangelista Lucas, ele vai nos apresentar a centralidade de Jesus, e nós começamos com o tema semana passada e vamos permanecer nele até o Senhor aqui nos dar uma nova direção. Nesses primeiros 4 versículos aqui no livro de Atos, Lucas ele vai apresentar Jesus como centro de toda essa carta. Por isso que ele inicia fazendo uma colocação. Fiz o primeiro tratado. Esse primeiro tratado são relatos, né? Nós sabemos que Lucas, a maneira como que ele escreveu o Evangelho, foi recolhendo informações. Ele foi até aqueles que viveram com Jesus, possivelmente alguns dos discípulos, que naquela época já eram apóstolos, estavam vivos, e ele colheu algumas informações. Logo mais à frente também, ele se tornou um discípulo muito próximo do apóstolo Paulo também. E ele fez esse registro conforme a narrativa aqui, para fazer uma organização a respeito de todos os relatos que haviam acerca do Senhor Jesus. Eu gostaria que os irmãos voltassem os olhos ao verso de número 1, para nós fazermos a primeira colocação aqui, que ele vai apresentar o evangelho, a sua carta, né, que é um livro histórico, Atos dos Apóstolos. Ele diz assim, fiz o primeiro relato, ó Teófilo, e na sequência ele diz assim, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar. Lucas, ele apresenta Jesus aqui como um ponto de partida, mas não só isso, como centro de toda a mensagem. Diga assim, Jesus é o centro. Então a primeira verdade que eu gostaria de colocar aqui com os irmãos é o conteúdo, ok? Diga assim, conteúdo. Se os irmãos perceberem, Lucas ele vai dedicar essa carta aqui a Teófilo. Teófilo provavelmente em outra versão vai dizer, ó excelentíssimo Teófilo. Então possivelmente Teófilo era alguém importante dentro do clero romano, e é por isso que ele recebe esse título, excelentíssimo. Mas para os irmãos analisarem aqui, que ele dedica essa carta a Teófilo, mas o conteúdo dessa carta, ela fala simplesmente sobre Jesus. Isso aqui nos ensina algo importante, que uma coisa é nós falarmos de Jesus, e outra coisa é conhecer o Senhor Jesus. Uma coisa é alguém falar de Jesus, outra coisa é alguém que andou com Jesus.
sabe quem é Jesus. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Uma coisa é nós conhecermos um frasco de perfume e esse perfume é importado, e a gente conhece o frasco. Só de ver o frasco desse perfume você diz assim: esse perfume é Dolce & Gabbana, esse perfume aqui é Carolina Herrera, esse perfume aqui é Christian Dior. Outra coisa é eu conhecer o cheiro do perfume. Uma coisa é eu conhecer o rótulo, uma coisa é eu conhecer a embalagem, outra coisa é eu saber o cheiro que o perfume ele tem. Quantos aqui entenderam até agora? E é por isso que o conteúdo fala muito mais do que uma dedicação. A intenção do Espírito Santo é que toda a igreja tenha um bom conteúdo a respeito da pessoa de Jesus. É possível que nós façamos igual Lucas, dedicamos um algo a A ou dedicamos um algo a B, mas o conteúdo da nossa vida precisa ser a respeito de Jesus Cristo de Nazaré. Paulo vai deixar isso claro na segunda carta aos Coríntios. Vamos até lá, capítulo de número 3, versículo de número 2, por favor. O apóstolo Paulo diz assim, vamos ler o verso de número 1 primeiro, Barão, só para um contexto maior. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de carta de recomendação para vós? Ou de recomendação de vós? Verso de número 2: vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Por favor, irmão, vamos repetir essa expressão aqui todos juntos: conhecida e lida por todos os homens. 1, 2, 3. Conhecida e lida por todos os homens. Verso de número 3: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Vocês são a carta de Cristo, ministrando por nós, escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Diga assim: eu sou uma carta viva. Eu sou uma carta viva. Aleluia. É por esse motivo que eu estou dizendo aqui aos irmãos, que quando Lucas ele redige a sua carta, ele até dedica ela a alguém chamado Teófilo. Só que ele está dizendo assim: eu até vou fazer algumas considerações, eu até vou colocar o nome de A, eu até vou colocar o nome de B, porque, irmãos, venhamos e convenhamos, uma das coisas que a Bíblia nos ensina é o ministério da honra, sim ou não, irmãos? A Bíblia nos ensina a honrar quem tem honra, e uma das coisas terríveis que existe ou pode existir na vida de alguém, é alguém passar na sua vida e você não honrar uma pessoa de honra. Isso aqui é terrível para a vida de qualquer pessoa, irmão. Nós devemos honrar. A Bíblia nos ensina o ministério da honra. Tem muitas pessoas que estão na falência, tem muitas pessoas que estão na porta fechada, tem pessoas que a porta se fecharam, não abre mais. Por qual motivo? Porque aonde passou não honrou as pessoas. Eu conheço pessoas que foram da igreja, irmão. Estou falando de pessoas que estavam no nosso meio, pessoas que chegaram na igreja com vida destruída, pessoas que chegaram na igreja, irmão Daniel, com a família assim, ao avesso. Pessoas que chegaram na igreja com o casamento por um fio. Pessoas que chegaram na igreja com os filhos daquele jeito, o marido daquele jeito, a esposa daquele jeito.
pessoas que chegaram na igreja com a saúde perturbada, pessoas que chegaram deploravelmente. Aí o Espírito Santo recebeu essa vida foi lavada, foi perdoada, foi redimida, foi restaurada. Só que essa vida foi inserida onde, irmãos? Dentro de uma comunidade. Eu conheço pessoas que não sabiam falar, não sabiam comer, pessoas que não sabiam se portar. Aí essa pessoa começou a ir num culto de ação de graça, e de vez ela já chegava metendo a mãozona salário, ela teve que esperar, porque a carta do apóstolo Paulo diz assim, que quando nós vamos comer, nós devemos esperar uns pelos outros. E aí você começou a tratar o sermão de uma maneira diferente. Você, de vez tratar alguém com aspereza, você agora está sendo mais educado, você está falando de uma maneira mais polida, você não está sendo mais ríspido, você está entendendo algumas coisas que o Espírito está ministrando. Aí a igreja, a comunidade recebe todas aquelas coisas, a pessoa é inserida dentro de uma comunidade, e todos nós que somos inseridos dentro de uma comunidade temos responsabilidade. Vou repetir isso aqui. Todos que estamos inseridos em uma comunidade temos responsabilidade. E aí a gente que vivia uma vida assim, eu não devo satisfação para ninguém, eu toco minha vida do jeito que eu quero. Aí a gente passa a dar responsabilidade, a dar a satisfação para um, a dar satisfação para outro, porque a gente começa a fazer parte da comunidade de fé, a fazer parte de um departamento, a ser pastoreado mais de perto, a ser tocado em áreas que a gente não queria que fosse tocada. Aí a pessoa é lavada, a pessoa é redimida, a pessoa é purificada, a pessoa recebe tudo o que precisa receber da parte de Jesus e da comunidade de fé que está investindo na vida dela. Aí a pessoa sai da igreja e diz assim: a igreja não serve para mim, a igreja nunca foi um lugar que me acolheu, a igreja nunca foi um lugar que eu me senti. Eu falo, meu Deus do céu, não é possível, tem alguma coisa errada. E aqui eu não quero acoitar uma parte de uma liderança que tem os seus erros, que tem as suas parcelas de culpa, que tem a sua porção de erros, que não assiste, que não atende, e uma igreja onde tem uma liderança que não conhece as pessoas pelos seus devidos nomes, não sabe onde os seus obreiros moram, não sabe que de fato passa na sua comunidade de fé, não entende. Não estou falando exatamente disso, mas eu estou falando de pessoas que foram assistidas, pessoas que foram cuidadas, pessoas que tiveram as mãos estendidas. E aí eu estou falando de honra, o ministério da honra, o ministério que nós deveríamos honrar, o ministério que nós deveríamos dizer assim: lá eu fui atendido, lá eu fui pastoreado, lá eu fui cuidado, lá naquele. E aí a gente vê a vida de mal a pior. Por qual motivo, irmãos? Porque não respeitam o ministério chamado honra. Então nós precisamos entender algo. Enquanto Deus está nos dando alimento, enquanto Deus está suprindo as nossas necessidades, na onde o Senhor nos colocou, seja no meio da nossa família, seja no meio da nossa parentela, seja no meio da nossa amizade, seja na comunidade de fé, seja onde o Senhor te estabeleceu, o Senhor te levantou para ser uma pessoa de honra. Pastor, mas as pessoas que estão à minha volta não me honram. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do compromisso que eu devo ter e o compromisso que você deva ter. Nós não devemos nos basear no que as pessoas fizeram, mas naquilo que Jesus Ele fez pela nossa vida e pela nossa casa. Por qual motivo? Porque possa ser que alguém esteja olhando para você, e a maneira como você se porta, a maneira como você se comporta, a maneira como você lidar com as pessoas vai imprimir honra na vida de alguém. Estamos vivendo uma geração que quebra a honra, quebra princípios, não está nem aí para nada e para ninguém. Mas nessa noite eu quero crer que nós estamos numa igreja que aprendeu a honrar uns aos outros em nome de Jesus. Bom, a Bíblia é séria. Deixa eu apertar algo aqui. Você sabe por quê? Que a Bíblia diz que nós devemos ter estima com os nossos irmãos mais do que a nós mesmos. A Bíblia nos manda colocar o nosso irmão acima de nós, gente. Então, se nós não aprendemos um princípio de honra, mas tudo bem, pastor, o senhor já falou de honra, já entendi de honra. O Lucas vai destinar uma carta a Teófilo. Por quê, irmãos? Porque possivelmente, irmão João,
Teófilo está financiando essa carta. Teófilo está pagando a conta, irmão. Se os irmãos não sabem, é muito difícil para poder compilar naquele tempo em papiros. Era muito complexo, porque ele era feito com pele de animal. A tinta era caríssima, Alex. E o Teófilo está investindo no ministério e está dizendo: não, eu pago a conta. E aí Lucas entendeu isso e está dizendo assim: então eu estou relatando a ti, ó excelentíssimo Teófilo, eu estou deixando algo registrado. Ele está fazendo algumas dedicações. Só que Lucas está dizendo assim: só que o conteúdo não tem nada a ver com o Teófilo. Aleluia. Aleluia. Nós devemos honrar pessoas. Só que o que a gente precisa entender, que quem foi que deu a provisão da nossa vida não foi A, não foi B, não foi C, mas foi Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso. É isso que o apóstolo Paulo também vai colocar aqui para a gente, que nós todos somos uma carta viva. Diga: eu sou uma carta viva. Eu sou uma carta viva. E o apóstolo Paulo, por dizer que nós somos uma carta viva, ele está dizendo assim, ó: no seu dia a dia vai haver algumas dedicações. No seu dia a dia vai aparecer pessoas que você vai ter que honrar. No seu dia a dia, é por isso que a Bíblia diz, irmão, que nós devemos honrar uns aos outros. É lindo ou não é lindo quando nós vemos uma mulher honrando a vida do seu marido? É lindo ou não é lindo, irmãos? Glória a Deus. Eu pensei que você estava glória a Deus mais alto agora, irmão. Não, vamos ser sinceros, irmãos. Vamos ser sinceros. Uma família pode não servir a Deus, correto? Só que essa família tem um princípio dentro dela, porque ela aprendeu com a mãe, ela aprendeu com a avó, ela aprendeu com alguém de honra, e ela traz esse princípio para a sua vida. E essa mulher, irmãos, ela honra o marido dela. Irmão, o marido dela anda igual pombo, assim, o peito chega até a ficar estufado assim, cheio. Porque ele pode não valer R$1, irmão, mas só que se a mulher aprendeu a honrar a vida do seu marido, essa mulher tem o poder de impulsionar esse cara lá para frente, irmãos. O mundo pode dizer assim: não vale nada, não presta. A mulher está dizendo: quem disse? Tu é um profeta, rapaz. Tu é um homem de Deus. Deus está na tua vida. Deus vai te honrar. Quantos estão me entendendo aqui? E uma coisa que nós precisamos entender, que o ministério da honra também precisa estar na vida dos pais. Nós, como pais, precisamos honrar a vida dos nossos filhos. E precisamos... Primeira vez que a Sara deu glória a Deus. Nós, como pais, precisamos honrar a vida dos nossos filhos. Às vezes a gente só faz comparação, irmãos. Cadê os pais para dar glória a Deus agora? E às vezes a gente faz só comparação, irmã Maria. Pega o pastor Cristiano já disse isso. A gente pega o filho lá que passou lá na faculdade federal, que tirou 100, e a gente diz: está vendo, Sara? Tem que tirar 100 também. Só que a gente não para perceber, irmãos, a dedicação agora que eles estão entregando ao Senhor, e a dedicação agora que eles estão entregando nos dias atuais. E nós precisamos honrá-los de que maneira? Incentivamos pequenos impulsos. Tinha tirado 7 em história, agora tirou 8,5. De vez a gente fala: poxa, mas só 8,5. A gente fala: poxa, legal, você tirou 8,5. Que bênção, Deus seja na tua vida. Mas você pode ir um pouco mais além. Mas até agora, parabéns. Precisamos honrar a vida dos nossos filhos também. A Bíblia nos diz isso em Efésios 5, falando aos pais. Efésios 6, falando aos pais. Então nós precisamos ter um mínimo. Quantos estão entendendo isso aqui, irmão? Nós precisamos honrar a vida dos nossos patrões, irmãos. Eu estou em Efésios. A Bíblia nos diz que nós precisamos honrar a vida dos nossos patrões. Nós precisamos honrar a vida dos nossos funcionários, irmãos. Tem pessoas, irmãos, e eu disse isso para a pastora recentemente, que aconteceu um quesito lá. Eu falei assim, amor, não é nem questão que saiu uma lei federal aí aprovando o valor, mas é questão de honra, é questão de princípio, é questão de você ver que tem funcionários se dedicando, se esforçando e dando o seu melhor. É essa questão. Agora eu vou para uma parte aqui maravilhosa, que eu acho que os pais vão dar glória a Deus.
os filhos têm que aprender a honrar os pais também. Aleluia. Por qual motivo? Porque tem às vezes que os nossos filhos, irmãos, eu vivo isso em casa. A Emanuele, ela é empolgada para tudo, irmão. Ontem eu estava na sala de casa cortando bolinha amarela com ela para fazer umas flores num negocinho de papel higiênico. E ela toda empolgada, pai, corta aqui, faz isso, aquela coisa. Só que a minha outra de 13 anos não tem tanta empolgação assim. Não tem tanta motivação assim. E está tudo bem. Só que o que acontece? Às vezes, os nossos filhos, eles honram muito mais os seus colegas do que seus próprios pais. Sinto que Deus está falando com a gente, irmão Maria. Porque quando chega no aniversário do colega, ele pede para os pais comprar o presente para o colega. Só que no aniversário do pai e da mãe, não tem mais aquela cartinha bonitinha, a gente não recebe mais. Vale um abracinho, Deus te abençoe. Acho que Deus está falando aqui, hein? Olha. E às vezes, irmãos, para quem é filho, que todo pai também é filho, às vezes o que o teu pai e a tua mãe quer receber é só uma ligação. O que teu pai e tua mãe, esses dias, eu até me constrangi, que depois de terminar, eu estava prestes a terminar uma ligação, já fazia uns dias, já fazia uns 10 para 15 dias que eu não ligava para minha mãe. Aí quando eu fui terminar a ligação, meu irmão, sabe o que minha mãe disse? Minha mãe disse assim: ô filho, obrigado por você ter ligado para mim. Só que aquele ligado para mim não foi só o ligado do WhatsApp. Quem pegou? Foi o ligado, ter dado atenção. Então os filhos também precisam honrar os seus pais, precisam valorizar os seus pais. Amém, irmãos? Amém. Só que o que a gente vai aprender? Tudo isso está o que Paulo está falando. Nós somos essa carta viva. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer assim, ó, no verso de número 2, Marião, por favor, verso de número 2. Vocês são verso de número 2. Vocês são uma carta viva e escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Aqui que eu te digo, irmão, as pessoas estão nos lendo, as pessoas estão nos lendo. E o que ela lê na sua vida? Filme de terror, romance, drama. Tem carta que é só drama, irmão. Oh, Jesus, meu Deus. Só drama, a vida é só drama. Não tem uma carta de alegria, de felicidade, de motivação, de glória, de poder, de que Jesus está fazendo coisas novas, de que Jesus tem feito coisas maravilhosas. Eu quero profetizar em nome de Jesus que o Senhor está escrevendo um novo capítulo na sua história para a glória e louvor do seu nome. Tem momentos de tristeza, tem momento de drama, tem momento de luta, tem momento de terror, mas tem momento de alegria para a glória de Deus. Nós somos a carta que o mundo quer ler, irmãos. A gente quer pregar o evangelho e deve, porque Romanos diz: como eles vão crer se não tem quem pregue? Deve pregar. Só que nós devemos pregar e dar testemunho também, irmãos. Nós somos essa carta aqui. E o conteúdo dessa carta, agora eu vou perguntar: quem deve ser o conteúdo da nossa carta? Vamos lá, irmão. Quem deve ser o conteúdo da nossa carta? É por isso que o apóstolo Paulo está informando que as pessoas estão de olho nas nossas condutas, irmão. As pessoas estão de olho na maneira como nós tratamos a nossa família. As pessoas estão de olho, irmãos, como nós tratamos uns aos outros. Você quer saber se uma pessoa, irmão, de fato ela é uma pessoa que se importa com pessoas? Ela vai tratar todos iguais. Ela não vai tratar aquele que só está acima dela legal e tal, porque, irmãos, é terrível isso. Eu tenho costume ao contrário. Quando eu vejo alguém que tem de alguém de renome, eu saio de canto e vou no menor, irmão. Eu tenho esse costume, principalmente quando eu vou pregar. Eu deixo o pastor presidente lá e fico conversando com os irmãos lá embaixo.
Mas se porventura você vê alguém que está tratando outra pessoa só porque pode oferecer algo para ela, tem alguma coisa errada. Aí aquele que é o menor da casa, você não está tratando igual, irmão, a gente está agindo, hoje é noite de concerto nessa casa aqui para nós, né? Tem alguma coisa errada com a gente, irmão, vamos lá, a gente tem que se corrigir. Porque se eu estou tratando, exemplo, a irmã Marta que pode me dar alguma coisa com uma condição, e aí a irmã Cíntia não pode me dar e eu trato ela com indiferença, isso está errado. Nós temos que tratar todos iguais. Amém, meus irmãos? Amém. Se eu dou a paz do Senhor para a irmã Maria, eu tenho que dar a paz do Senhor para o irmão João também. Aleluia. Sim, Maria? É ou não é? Então eu tenho que tratar todos de igual modo. Glória a Deus por isso. Diga assim, eu sou uma carta viva. Então as pessoas que estão no mundo estão querendo nos ler, irmãos. Estão querendo nos ler. E a ideia aqui é que aqueles que irão fazer uma leitura de nossas vidas, eles possam conhecer o conteúdo da nossa vida. Por isso que eu digo, irmão, olha, eu digo uma coisa, eu vou dizer para você algo aqui complexo. É impossível que o conteúdo da sua vida seja Jesus e você passe 1 hora falando com alguém e no meio dessa conversa de 1 hora você não cite Jesus. Eu acho isso muito estranho. Porque se Jesus é o conteúdo da minha vida, se Jesus é o conteúdo da... Existem pessoas que eu percebo, irmãos, no mundo, e algumas pessoas da minha família, que tem horas que eles chegam perto de mim, e eu quero falar com eles de outras coisas, eles chegam falando de Deus para mim, chegam falando de Jesus para mim. Porque eu quero falar com eles de futebol, mas eu não consigo, porque eu não entendo. E aí eu quero falar com eles de um outro assunto, e de repente eles começam a falar. Ô Fábio, isso aqui, eu falo, meu Deus do céu. Então nós precisamos entender algo, irmão. Se o conteúdo de fato da minha vida é Jesus, eu preciso exalar Jesus para outras pessoas. Eu preciso não somente conhecer o rótulo do perfume, mas quando eu cheirar, eu sei que perfume é esse. Ele cheira aloés, ele cheira mirra, ele cheira gálbano. Eu sei que perfume é esse. E esse perfume é maravilhoso. Eu conheço desse perfume. E você vai transmitir para as pessoas. Venha sentir esse perfume também. Venha ser tocado também. Venha experimentar também. Venha beber dessa água também. Venha comer desse pão também. O conteúdo dessa igreja é Jesus. O conteúdo da tua vida é Jesus. E as pessoas não querem ver somente você, mas querem ver Jesus na tua vida. O que é mais interessante na vida de um homem é Jesus. Pastor, e aquilo que é de ruim? Sou eu mesmo, irmão. Aleluia. Eu estou falando sobre a centralidade de Cristo. Eu amo cristologia, irmão. Hoje eu estou falando sobre a centralidade de Cristo. Lucas me fez entender isso aqui, eu dou glória a Deus, irmão. Eu dou glória a Deus, que o conteúdo da mensagem é Jesus. Mas o apóstolo Paulo vai aprofundar mais um assunto. Podemos aprofundar mais um pouquinho, irmãos? A carta que mais fala sobre a centralidade, quem sabe qual que é a carta que mais fala sobre a centralidade de Jesus? Quem sabe? A carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. É a carta que mais fala da centralidade de Cristo. Colossenses e suas linhas de amor. Tem até um louvor que fala sobre isso, né? Colossenses 3, verso de número 11, Maria. Por favor, vamos até lá, irmãos. Olha que texto lindo. Eu amo esse texto. Marca ele, irmãos. Esse texto aqui é perfeito. Fala da cristologia, fala da centralidade de Jesus. Aleluia. Colossenses 3 e 11, noite de estudo. Você que está nos acompanhando pela internet, seja abençoado pela palavra de Deus. Queremos declarar que Cristo é tudo na sua vida também. Colossenses 3 e 11 diz assim: onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Olha que coisa fantástica. Mas Cristo é tudo. Cristo é tudo.
Cristo é tudo em todos. Diga assim: Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Melhor isso, diga assim, ó: Cristo é tudo. Não, diga com vontade, irmão, que aí não está sendo só metade, não está sendo tudo não. Diga com vontade, diga assim: Cristo é tudo. Cristo é tudo. Isso, glória a Deus. O primeiro ponto que eu gostaria aqui de trabalhar com os irmãos: Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo na redenção da história da humanidade. Cristo é tudo na história da redenção da humanidade. A salvação não vem por outro a não ser por Cristo. Cristo é tudo. Então Cristo é tudo na história da redenção da humanidade. Nós não conseguimos ser salvos com metodologias. Não conseguiremos ser salvos por obras. Olha, eu vou te dar uma notícia: a salvação não é nada que está dentro de você, a salvação está fora. Porque a salvação não é um método, a salvação é uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele o Salvador da humanidade. Cristo é tudo, Ele é a salvação. Não tem nada que você possa fazer para que você seja salvo. Não tem nada. Nada, nada, nada. Cristo fez tudo na cruz do Calvário. Pastor, mas isso aí é santificação, é coisas secundárias. Mas obra de salvação, a obra da hamartiologia, a obra da soteriologia, é somente Jesus que pode fazer. A doutrina da salvação compete a Jesus, não compete a ninguém. Paulo está dizendo: Cristo é tudo. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo na história da redenção. Pedro entendeu isso. Atos 4, Marião. Atos 4, verso 10. A salvação só é possível por meio de Jesus. Pastor, eu já sou salvo. Por que o senhor está falando isso? Porque eu quero que as pessoas te leiam. Glória a Deus, aleluia. Atos 4, verso de número 10. Seja conhecido de todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Verso 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação. Quantos conseguem se alegrar por essa declaração? Não existe nenhum outro que há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Verso de número 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se que reconheceram que eles haviam estado com Jesus. É como se eles tivessem dito assim: eu li essa carta, eu li essa carta, eu consegui ler essa carta, e essa carta está me dizendo que não tem salvação em nenhum outro lugar, não tem metodologia humana, é somente em Jesus que nós temos a salvação. Irmão, nós estávamos igual alguém que estava correndo numa estrada, e essa estrada, sem perceber, essa pessoa topa e cai dentro de um buraco, e esse buraco era muito fundo, e ele não conseguia escavar e subir, e de repente aparece alguém na beira desse poço e joga uma corda para que esse alguém possa subir. Nós éramos alguém dentro desse buraco que não tínhamos como subir, e Jesus, esse alguém que estendeu a corda para a nossa vida. O Salvador é como que nós estivéssemos dentro de um avião, e esse avião entrasse em pane, e de repente só tinha um paraquedas para nós. Esse paraquedas se chama Jesus Cristo de Nazaré, onde tudo vai ser destruído, mas existe salvação se nós agarrarmos
nesse paraquedas e no momento certo abrimos a salvação para a nossa vida. A salvação é como se fosse um mendigo que estivesse andando, passando fome, e de repente alguém visse esse mendigo e oferecesse-lhe um prato de comida e matasse a sua fome. Nós somos esse mendigo, mas Jesus, esse homem rico, que ofereceu alimento para a nossa vida, e hoje nós somos alimentados. Quem está alegre pela alegria da salvação? É isso que Davi vai dizer: revigora em mim a alegria da salvação, Senhor. Por quê? Porque se eu estiver alegre pela salvação, outras pessoas conseguirão ler as páginas da minha vida, e eu pregarei Jesus. Eu anunciarei Jesus. Estamos cansados. A igreja gosta, irmão, de ouvir mensagem melódica. A igreja gosta de ouvir coisas cutucando o seu ouvido. A igreja gosta, porque Paulo vai dizer que gosta. A Bíblia vai dizer que nos últimos dias acumularíamos mestres para nós mesmos que fariam comichão nos nossos ouvidos. Sabe o que é comichão no ouvido, irmão? Já pegou um cotonete e fez assim? O que você faz? Que maravilha. E tem mestres que faz isso no nosso ouvido. E a gente está aqui, que maravilha. Só que não tem poder de limpeza nenhum. Mas essa é uma quinta-feira que nós poderíamos estar anunciando tantas outras coisas, mas eu estou anunciando que Jesus é o centro dela. Não tem mais. Aleluia. Cristo é tudo na vida do crente. Quem pode glorificar por isso? 2 Coríntios 5, verso de número 17. A gente já está seguindo para finalizar. 2 Coríntios 5, 17. Cristo é tudo na vida do crente. Por favor, diga assim: Cristo é tudo na minha vida. Cristo é tudo na minha vida. Por que Cristo é tudo na minha vida? Porque Cristo me deu um novo propósito e Cristo me deu uma nova identidade. Por favor, diga assim: novo propósito. Por favor, diga assim: nova identidade. Então, irmão Daniel, Diácono Daniel, quando Cristo é tudo na minha vida, eu ganho um novo propósito de vida. Quando Cristo, irmã Teresa, é tudo na minha vida, eu ganho uma nova identidade. 2 Coríntios 5, 17 vai dizer assim, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Eu quero declarar para a igreja que o Senhor nos deu um novo propósito de vida. O Senhor nos deu uma nova identidade, igreja. Sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, versículo 31? Ele vai dizer acerca do propósito. A vida ganha um propósito e significado em Cristo. Por qual motivo? Porque o apóstolo Paulo vai dizer assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Quando nós estávamos no mundo, irmão, qual que era o propósito da nossa vida? Quem poderia falar qual que era o propósito da nossa vida? Sem medo, vai lá, irmão. Vai lá, irmão, pode falar sem medo. Nem tinha propósito, essa é uma grande verdade. Mas existem coisas que nos moviam, existem coisas que nos motivavam. E o propósito maior que eu posso dizer, quando nós estávamos no mundo, era fazer a vontade da nossa carne, era fazer os desejos desenfreados da nossa carne. E fazendo, eu costumo dizer que Satanás nem precisa que você faça a vontade dele. Satanás só fala assim: faça as suas vontades que está tudo certo. Ele te deixa lá, você e a sua vontade. E nós vivíamos uma vida totalmente sem propósito, irmão João. Sem propósito, irmã Ângela. Sem propósito, vivendo por viver. Sem propósito. Só que Jesus nos deu um novo propósito. Jesus está dizendo assim, eu sei que antigamente vocês comiam e bebiam por causa da carne de vocês. Eu sei que vocês faziam todas as outras coisas por causa dos desejos desenfreados de vocês. Só que
Vocês podem comer, vocês podem beber e vocês podem fazer qualquer outra coisa. Agora vocês têm um novo propósito. E qual que é o propósito? Fazer tudo para a glória e louvor do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós fazemos um churrasco, é para a glória de Deus. Se nós formos trabalhar, é para a glória de Deus. Se nós sairmos aqui para evangelizar, é para a glória de Deus. Se nós cuidarmos da nossa família, é para a glória, louvor e honra do Senhor. Se nós viemos na igreja quinta-feira à noite, é para a glória e louvor do nome de Jesus. E o segundo ponto, acho que eu vou ter que fechar aqui, semana que vem a gente continua, é que Ele nos deu uma nova identidade. Diga assim: novo propósito e nova identidade. Então, quando Cristo é tudo, segundo Colossenses 3:11, Cristo é tudo, eu recebo um novo propósito e recebo uma nova identidade. Só que eu preciso entender algo, irmãos, importante, que essa identidade que eu vou receber, ela está escondida em Jesus. Eu ainda não sei dessa identidade, eu ainda não conheço, eu ainda não entendo dessa identidade. E eu vou te dar um exemplo para a gente finalizar. Existe uma mulher no livro de João, no capítulo de número 4, é a mulher samaritana. E essa mulher, se você for avaliar peremptoriamente, ela tinha um problema de identidade, essa mulher. Por que você acha, irmãos, que ela, eu não estou dizendo que ela era adúltera, talvez fosse no último, mas nos anteriores não. Ela casava, descasava, casava, descasava, casava, descasava. É uma série de questões. Ela tinha um problema muito sério de identidade, muito sério. E o Senhor Jesus, que foi o sétimo homem que chegou na vida dela, aleluia, devolveu de volta a identidade que ela precisava. Eu quero usar esse exemplo para a nossa vida, porque às vezes a gente fica procurando identidade aqui, identidade lá, identidade lá, identidade lá. Só que a gente não se acha. Porque quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E aí a gente talvez pise em outro lugar, aí você se sente um peixe, irmão. Parecendo que você está fora de uma água. Fala: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque a gente está procurando identidades em vários lugares. Pessoas procurando identidade em internet, pessoas procurando identidade em outras pessoas, aí se entrega para quem não é para se entregar, confia para quem não é para se confiar, fala o que não é para falar, age como que não é para agir, usa o que não é para usar, bebe o que não é para beber. Por qual motivo? Porque ainda não achou identidade ainda em Cristo. E a mulher samaritana tem um problema de identidade, ela precisa ter a sua identidade resolvida. E qual que é a identidade da mulher samaritana? A identidade da mulher samaritana era ser missionária. aleluia. Não fala de graça. A identidade da mulher samaritana era ser missionária, pregadora da palavra, mas ela estava escondida em Cristo. É por isso que Cristo precisou conversar com ela, Cristo precisou tocar em pontos profundos na vida dela, curar, restaurar a vida daquela mulher. E aquela mulher que todos os dias estava indo lá no poço, com um jarrinho, um cântaro na sua mão, ela entendeu: a minha vida não é essa identidade. Então qual que é a minha identidade? A minha identidade é ser pregadora da palavra de Deus. Porque quando ela entende que Jesus é o Messias, ela invade a cidade de Samaria e sai falando: eu achei o Messias, eu achei o Messias, ele é o profeta que Deus enviou, eu achei o Messias, vem ouvir de Jesus, vem ouvir de Jesus. Ela era uma pregadora, mas não ainda tinha revelado a sua identidade. Eu estou a dizer que aqui tem pregadores ainda que não acharam a sua identidade. Mas hoje o Senhor pode tirar você da vida desse poço. E Ele está te dizendo: eu tenho uma água que se eu te der para você beber. Uma segunda identidade frustrada, irmão, é a identidade do gadareno. A Bíblia vai dizer que ele vivia dentro de cemitério, amarrado, correntes. A Bíblia diz que ele andava nu, pelado no meio da cidade.
A Bíblia diz que ele quebrava as correntes, os grilhões e botava todo mundo para correr. Só que a Bíblia vai dizer que quando esse homem tem um encontro com Jesus, o Evangelho de Lucas nos registra dizendo que esse homem tinha uma identidade. Só que a identidade desse homem estava escondida em Jesus. E qual que era a identidade do gadareno? O gadareno era um pregador do Evangelho. A Bíblia diz que quando Jesus liberta esse homem, toda a região que viu esse homem tribulado, toda a região que viu esse homem cheio de demônios, toda a região que contemplou esse homem perturbando, falando, fazendo, depois que Jesus o libertou, o texto diz que ele estava sentado, vestido, e ele estava consciente. O texto vai dizer que o Senhor, ele pede para o Senhor Jesus: deixa eu te acompanhar. Jesus falou: nada disso, você vai voltar para a sua cidade, você vai voltar para a sua casa. Por que Jesus não deixou ele acompanhar ele? Porque esse homem já havia traumatizado muitas pessoas dentro da sua família. E Jesus disse assim: você precisa consertar algumas coisas dentro da sua casa, para que depois o seu ministério comece. E o texto vai dizer que quando ele volta para Gadara, a cidade dos Gerasenos, porque ali era Decápolis. Decápolis não é uma cidade, Decápolis é uma região de 10 cidades. O texto diz que quando ele volta para Decápolis, ele volta pregando na cidade de Decápolis. A identidade do gadareno estava escondida em Jesus. Quantos aqui querem ser carta viva? No seu lugar, fique de pé. Para parecer que está acabando, vamos orar. Eu estou falando com você também que está na internet, que está procurando a sua identidade em muitos lugares. Eu preciso te dizer que a sua identidade está em Cristo. Eu preciso dizer para a igreja que a sua identidade está em Cristo. Eu preciso dizer, irmão João, que o Senhor também é uma carta que o mundo precisa ler. E a nossa identidade está escondida em Jesus. E nós todos que aqui estamos precisamos entender que Jesus tem uma identidade para a nossa vida. O problema é que quando a gente não achar essa identidade, a gente vai ficar procurando e não vai se achar. E assim como o Senhor se revelou à mulher samaritana, falando para ela: você é uma pregadora, filha. Você é uma pregadora. Como Jesus falou para o gadareno: gadareno, você é um pregador. Você só não sabia, só que agora você está sabendo. Verdade, Querido Jesus, nós queremos ser cartas vivas nas tuas mãos, não escritas em pedras, mas escritas com o sangue do Senhor em nossos corações. Querido Jesus, cobre a tua igreja com teu sangue, Senhor, e revela a sua identidade para esse povo, Pai. Eu creio que cada um dos meus irmãos tem uma chamada específica e talvez ainda eles não entenderam. Senhor, eu creio que aqui dentro tem pastores que ainda não sabem, tem evangelistas que ainda não sabem, tem missionários que ainda não sabem, tem pastoras que ainda não sabem, tem diaconisas que ainda não sabem. Mas nós queremos, Pai, te pedir: revela, Senhor Jesus, ergue a sou, ore-me se levas, ergue você flies, ore-me flies, ouve se crevax, ou revirar assim, ore-me entre você, ergue por acácia, para vacaço, como tu, bacia, dor que som, reverse, ramassalva, palavra bacana, sorreve sobre paz, serve sim, azul que onde nasce, reverse, calma, vai. Existem identidades que estão sendo entregues hoje. O Senhor está te despertando para um tempo novo, para um propósito novo. O Senhor está escrevendo uma nova página, um novo capítulo. Creia que Jesus está no controle. Creia que Jesus está escrevendo coisas novas. Satanás quer dar um ponto final, mas Jesus está escrevendo um novo tempo, uma nova história, novos dias.
escondida atrás desse poço. Existe uma identidade escondida atrás desse cemitério. E o Senhor quer se revelar para você nesta noite. A sua identidade está em Jesus. Não busque em lugares, não busque em pessoas, não busque